Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dando continuidade nas nossas aulas de Biologia 2, né, de Zoologia. Vamos hoje falar sobre os artrópodes, certo? Do filo artrópoda. E antes de começar, né, eu quero pedir que vocês assistam certas outras aulas, outros filos, para que vocês, né, mais uma vez, tenham em mente, né, as novidades evolutivas que vão surgindo em cada filo, né? Então vai ficar mais fácil vocês compreenderem o todo. Então vamos lá, né, dar início à nossa aula, certo? Artrópodes. São animais, né, que possuem os seus membros, né, ou pés articulados. E é muito comum, né, a gente escutar que os artrópodes, né, são animais, né, que possuem seus pés articulados, quando na verdade as suas extremidades também são articuladas, certo? Como por exemplo as suas antenas e as suas peças bucais. Os artrópodes, eles constituem o mais numeroso grupo animal existente na Terra. Eu estava até lendo que de 4 animais existentes, 3 deles, né, são artrópodes. Então a gente tira daí, né, que esse filo é bastante numeroso e diversificado, certo? A gente pode citar alguns exemplos, né, como as moscas, os caranguejos, o escorpião, a aranha, borboleta, besouro, dentre milhares de outros. Aqui, né, são as classes, né, que a gente vai abordar no decorrer da aula. São 4 classes, certo? E um subfilo, que é o subfilo crustáceo. São animais, né, que possuem simetria bilateral, são triblásticos, são protostômios e celomados. Esses animais também possuem a chamada metameria, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles possuem segmentos corporais, né, que estes, por sua vez, né, vão se fundir e vão dar origem aos chamados tagmas. Os insetos, por exemplo, eles possuem o corpo dividido em 3 tagmas: a cabeça, né, o tórax e o abdômen. Aqui é um exemplo, né, de um artrópode, né, que é a mosca varejeira. Aqui é o caranguejo e aqui é uma licosa, uma aranha. Agora vamos abordar aqui nessa estrutura que é bastante importante, né, nesse filo, certo, pessoal? Que é o exoesqueleto quitinoso, né? Essa é a característica mais marcante dos artrópodes e é basicamente a responsável pelo sucesso ecológico desses animais, certo? Esse exoesqueleto, ele recobre todo o corpo do animal, certo? E é formado por placas que se articulam para que esses animais consigam movimentar o seu corpo, né? E os seus apêndices. Por ela ser bem rígida, né, pessoal, essa estrutura ela atua na função de proteção e suporte desses animais, né? E ela sendo bem articulada, essa rigidez ela não impede, né, a movimentação. Então a gente consegue observar aqui a junção da proteção, né, mas o suporte sem sacrificar a mobilidade é uma característica muito importante, né, desse exoesqueleto. Outra característica, né, importante que a gente tem que abordar, né, a questão da união, né, das musculaturas, né, com o exoesqueleto, né, desses animais, né, que permitiu o desenvolvimento, né, da grande diversidade e precisão dos movimentos, né, que isso reflete nas inúmeras funções, né, desempenhadas pelos apêndices, né, desses animais, como as pernas, as mandíbulas, as quelíceras, as antenas, né, e etc., que são estruturas que se movimentam bastante, certo? Ou seja, nessa locomoção está por conta dos músculos que movem essas partes, né, esqueléticas e rígidas. Esses animais eles não possuem um padrão de locomoção envolvendo a musculatura e a pressão do líquido celomático, né, como a gente viu lá nos anelídeos, né, grupo do qual provavelmente, né, os artrópodes eles derivaram. Então, o abandono dessa pressão hidráulica ela pode estar relacionado com a pouca quantidade de líquido celomático que os artrópodes possuem, certo? Que ficou restrito basicamente às suas cavidades das gônadas, né, que são os órgãos reprodutivos, e das estruturas secretoras. Então, o espaço corpóreo desses animais não é celoma, né, mas são lacunas sanguíneas em que o sangue banha diretamente, né, todos os órgãos. E o exoesqueleto, né, sendo
impermeável a gás e líquidos, permite que esses animais eles ocupem ambientes terrestres, né, com sucesso e até mesmo aqueles ambientes terrestres que são bastante quentes, né, em regiões áridas. Então, essa estrutura também está relacionada, né, e ela evita a perda excessiva de água, certo? Como já falado, né, os artrópodes eles possuem, né, esse exoesqueleto que recobre todo o corpo, né? Então, como é que faz quando ele mesmo não cabe mais dentro dessa como se fosse armadura, né? O que ele faz? Esses animais eles realizam um processo chamado de muda ou equidise, certo? Que no caso eles vão mudar, né? Eles vão mudar de exoesqueleto, né? E esse processo ele é regulado ou pelo hormônio da muda, né, ou pela equidisão, né? Então, no momento em que o exoesqueleto está lá, né, apertando o animal, né, ele vai passar por essa muda, né, vai se desprender, né, da epiderme, e é nesse momento, né, que a epiderme também já começa a secretar um novo exoesqueleto, certo? Para que, assim, a grosso modo, né, o animal não fique nu, né, sem essa proteção que é vital a eles, né. E o nome, né, do exoesqueleto que fica para trás, né, o velho, a gente chama de exúvia. Aqui é um exemplo, né, de uma cigarra, né, passando por esse processo de muda ou de equidise. Aqui um caranguejo e aqui uma aranha. O sistema digestório, né, desses animais é completo, né, contendo boca e ânus. O sistema respiratório pode ser traqueal, filotraqueal ou branquial, certo? O sistema circulatório deles é aberto, certo? Quer dizer que o sangue ele não circula apenas no interior de vaso, certo? Eles possuem também um coração alongado dorsal, né, na qual eles apresentam, né, vários buraquinhos, né, onde o sangue entra e sai, né? O nome desses orifícios, né, é ostíolos, aliás. E no geral, os órgãos excretores dos artrópodes, eles filtram as excretas do sangue, certo? Que eu vou falar mais sobre isso quando a gente for abordar assim cada classe, certo? Eu vou detalhar como funciona esse processo, certo? Mas basicamente, uma vez dentro desse órgão, esse filtrado ele é processado, né, e ele é eliminado para fora do corpo ou na porção terminal, né, do intestino desse animal, certo? Que é para ser eliminado juntamente com as suas fezes. O sistema nervoso apresenta gânglios, né, cerebrais bem desenvolvidos, de onde parte o cordão nervoso ventral. E o sistema sensorial também pode variar de animal para animal, certo? Podem ter os ocelos, os olhos compostos, as antenas ou cérebros, que eu também vou citar cada uma quando eu vou falar das suas classes. E aqui, né, um esquema, né, falando como funciona esse sistema circulatório aberto, né, que eu acabei de citar. Aqui é o coração, né, que eu falei que tinha alguns buraquinhos por onde o sangue entra e sai, né? No caso, o nome desse buraquinho é ostíolo, ou também pode ser chamado de ósteo. E agora, né, pessoal, vamos agora abordar, né, cada classe, certo? E as suas devidas particularidades. Vamos começar pelos insetos. Os insetos reúnem o maior número de espécies de animais conhecidas, certo? E são o grupo mais diversificado dentre os artrópodes e também dentre todos os animais, certo? A maioria é terrestre, né, mas também há suas exceções, como os efemerópteros, que são insetos aquáticos, né, que respiram através de brânquias e se alimentam de algas em parte da sua vida, né? E agora eu vou aqui falar um pouco, né, pessoal, como ocorreu, né, assim, bem rápido a evolução dessas asas, certo? O grande sucesso, né, desse grupo dos insetos, né, é atribuído principalmente, né, ao exoesqueleto que eu acabei de falar e também às asas, certo? Que permite que esses animais tenham um deslocamento rápido
e eficientes, que consigam fugir de predadores e que também consigam buscar novas fontes de alimento, né? E vale ressaltar que os insetos são os únicos, né, invertebrados que possuem adaptação ao voo, certo? E os primeiros insetos, eles não possuíam asas, mas no decorrer da evolução, né, os insetos passaram a ter 2 pares de asas, né, que se dispunham, tá aqui um esquema, que se dispunham perpendicularmente, né, ao eixo longitudinal do corpo, certo? Como são, aliás, né, as libélulas atuais, certo? E depois ocorreram outras modificações, né, que deram a oportunidade, né, de flexionar as asas posteriores sobre o abdômen, né, que essas asas elas fecham, né, quando o inseto pousa, então é um benefício, né, quando eles estão fugindo de algum predador, né, que eles podem adentrar, né, em locais mais estreitos. Outra modificação que a gente pode citar é o caso dos besouros, né, que as suas asas anteriores elas passaram a proteger as asas posteriores, né, por isso a gente vê aquela asa por fora que é mais durinha, né, que são os élitros, e por baixo, né, tem outro par de asa que é mais fininha, que ela é mais membranosa. Também posso citar, né, que a modificação das asas posteriores nas moscas e nos mosquitos, né, que deram origem aos chamados halteres ou balancins, né, que são estruturas que vão auxiliar na orientação do voo desses insetos. E assim como ocorreu a evolução das asas e que surgiram as asas, né, houve também a perda secundária das asas, né, associadas principalmente, né, ao estilo de vida, como por exemplo, a gente pode citar o estilo de vida subterrâneo, o estilo de vida subterrâneo, como é o caso dos operários, né, e dos soldados dos cupins das formigas que não possuem asas, certo? Aqui é um exemplo, né, dos efemerópteros. Aqui é um besouro, né, como citei aqui é o élitro, é a asa mais externa e por baixo uma asa mais membranosa. Aqui é um mosquito, né, que aqui mesmo onde o leite está em cima são os balancins, né, que são estruturas que vão auxiliar, né, na orientação do voo. E aqui, né, é um soldado de cupim, né, que não possui as suas asinhas. Os insetos, né, eles possuem um par de antenas, né, um par de olhos compostos, formado por várias unidades que a gente chama, né, aliás, de omatídeo. Presença de 3 pares de perna no tórax, né, e aí também vale ressaltar que no abdômen dos insetos não contém apêndices locomotores, certo? É apenas no tórax. Possuem também 3 olhos simples, né? Além dos apêndices bucais, que são extremamente variados, né? E essa variação se dá principalmente pela diversidade, né, de hábitos alimentares, né? Ou seja, pela sua nutrição, né? E a gente pode citar aqui alguns, né? Como o aparelho mastigador, o sugador maxilar, o sugador labial, o picador, o não picador, dentre milhares de outros, né? Quem foi seguir a área de biológicos e for fazer cadeira de inseto, né, no ensino superior, vocês vão estar aqui, isso daqui bem direitinho, vão ver que tem milhares de outros, certo? E aqui é o esquema, né, para vocês verem cada estrutura que eu acabei de citar. Aqui é o olho composto, né, de uma mosca. E aqui, né, é um esquema mostrando o omatídeo, né, que é como se fosse cada unidade dessas bolinhas aqui. Esses insetos, eles possuem no seu sistema digestório a boca, né, juntamente com as glândulas salivares, o papo que armazena os secos gástricos, o papo que armazena o alimento, desculpa, e os secos gástricos, né, que eles aumentam a superfície de absorção. Também tem o ânus, o estômago e o intestino.
Agora aqui falando, né, sobre o órgão excretor que eu citei mais no início, né? Esses órgãos, né, são os túbulos de Malpighi, certo? É nesses túbulos que ocorre a filtração do sangue, a reabsorção de água e a concentração de excreta nitrogenada, né, que no caso dos insetos, essa excreta é o ácido úrico. No resto desses animais, eles possuem as chamadas glândulas retais, né, que removem, aliás, né, o restante de água da urina e das fezes, né, dando origem a uma massa dura e seca, que no caso são as bolotas fecais, né, que posteriormente vão ser eliminadas, certo? E esse mecanismo de reabsorção de água é de grande valor para a adaptação desses animais, né, no ambiente terrestre. A respiração dos insetos, né, do tipo traqueal, né, que são basicamente invaginações da parede do corpo do animal que se ramifica, né, até entrar em contato com as células do interior do animal. O ar ele entra por buraquinhos, né, que a gente chama de espiráculos, que depois, né, passa pela traqueia e é diretamente levado às células, né, sem passar pelo sangue. Ou seja, né, o sangue dos insetos eles não possuem função respiratória, né, como no nosso caso, né, dos seres humanos. Os insetos possuem sexos separados, né, ou seja, são dioicos e a sua fecundação é interna. São ovíparos, né? O desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, né? Em um ambiente externo. E esse desenvolvimento ele pode ser classificado em três, certo? O ametábolo, quando o indivíduo jovem ele é semelhante ao adulto, como o exemplo da traça livre, né? Que não passa pela metamorfose. Aqui é o exemplo 1, ó. É o indivíduo jovem igual ao indivíduo mediano, igual ao indivíduo mais velho, enfim, tem a mesma imagem. Os hemimetábolos, né, que são os animais que passam pela metamorfose incompleta, né, no caso quando o ovo quando do ovo, né, eclode uma ninfa semelhante ao adulto, né, que a gente pode chamar também de ímago, mas sem as suas asas desenvolvidas, né? A gente pode citar o exemplo da barata, do percevejo e do gafanhoto. Como está aqui o exemplo 2, né? É o gafanhoto, ó, que é uma ninfa, né? Sem as suas asas, aqui é o adulto já com as suas asas, né? O ímago. E os holometábulos, né? Que passam pela metamorfose completa. Eles apresentam a fase de ovo, larva, pupa, ímago, né? Que é o adulto. Como no caso das borboletas. Que é um esquema, né? Mostrando as estruturas que eu citei, né, as estruturas internas desses animais, e aqui, né, são os túbulos de Malpighi. E agora, pessoal, né, falando um pouco, né, sobre aquele subfilo, né, que eu citei no início, né, que é o crustáceo. O nome desse subfilo ele deriva do fato de que muitas espécies que compõem esse subfilo possuem um exoesqueleto rico em carbonato de cálcio, né? Diferente daquele que eu citei no início, né? Que assim eles formam uma espécie de crosta, que os principais representantes, né, desse subfilo são as lagostas, né, os camarões, os siris e os caranguejos. Porém, né, essa não é a característica que define o grupo, né? Mas sim a presença de dois pares de antenas na região cefálica, certo? Esses animais eles podem viver em ambientes aquáticos, né? Mas também em ambientes terrestres úmidos, como é o exemplo do tatuzinho de quintal, né? E além disso, também a gente pode citar alguns exemplos, né, de crustáceos que são microscópicos, né, como é o exemplo da Daphnia, que é popularmente conhecida como pulga d'água. Aqui, ó, um exemplo, né,
de uma lagosta, certo? Aqui é a Daphne, certo? Que eu acabei de citar, ela é microscópica, é a pulga d'água. E aqui, né, o tatuzinho de quintal, certo? E esses animais, né, eles possuem dois pares de antena na região cefálica, né, como eu citei, e eles podem possuir o corpo, né, dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, né, no caso dos crustáceos que possuem cefalotórax é quando a fusão de dois tagmas, né, no caso a cabeça e do tórax, né, dando origem ao cefalotórax. Além das antenas, esses animais também possuem dois olhos compostos, certo? E ao redor da boca um par de mandíbula e outros apêndices que são acessórios, né, na obtenção de alimento desses animais, certo? Respiração deles era do tipo branquial, certo? Sendo essas estruturas, né, as brancas, localizadas geralmente nas bases das pernas, né, das patas. A excreção deles é feita por glândulas maxilares e pelas glândulas verdes ou antenas, né? E a maioria dos crustáceos são dioicos, né? Porém, a espécie, né, hermafroditas, como é o caso das cracas. E eles podem possuir o desenvolvimento indireto, né, com mais de um tipo, né, de fase larval no ciclo da vida, mas também, né, podem possuir o desenvolvimento direto, né, como é o caso do tatuzinho de quintal, que é esse daqui. Agora, né, pessoal, abordando sobre a classe, né, aracnídeo, né, dos aracnídeos. O grupo dos aracnídeos, né, engloba as aranhas, os escorpiões, os ácaros, incluindo os carrapatos, certo? O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, né, mas no caso dos escorpiões, a parte posterior do abdômen, né, chamada de cauda, é bem mais estreita e possui um aguilhão que abriga um veneno, certo? Além disso, os aracnídeos, eles possuem as chamadas quelíceras, né, que vão atuar na manipulação dos alimentos, né, e também possuem um par de pedipalpos, né, ao redor da boca, que atuam como órgão sensorial, ou no caso dos machos, né, que atuam como órgão de cópula, certo? Eles possuem 4 pares de pernas no cefalotórax, né, e na região posterior e ventral do abdômen, no caso das aranhas, há as fiandeiras, né, que ficam mais ou menos aqui, certo? Que são as estruturas que são associadas às glândulas de seda, né, que realizam a produção das teias. Ao contrário, né, dos insetos e dos crustáceos, né, que possuem olhos compostos, os aracnídeos, né, possuem apenas olhos simples, certo? As aranhas podem ter até 8 pares de olhos simples, enquanto os escorpiões até 5 pares nas laterais do exoesqueleto, certo? A respiração aqui, né, pessoal, no caso é uma aranha de prata, né, uma Argiope argentata, mostrando aqui a estrutura do escorpião, né, aqui é o aguilhão, né, como eu falei, por onde ele inocula o veneno, e aqui, né, é um zoom numa aranha para mostrar os seus olhos simples, certo? A respiração desses animais, pessoal, é feita por estruturas chamadas de filotraqueia, né, ou pulmões foliáceos, que são assim, basicamente, né, lâminas de tecidos irrigados que se comunicam com o exterior do corpo do animal, né, através dos
dos chamados estigmas, né, que são alguns orifícios que eles possuem. As trocas gasosas ocorrem nessas lamelas, né, nessas lâminas, e o oxigênio ele passa para o sangue através dessas lamelas, certo? No caso dos escorpiões, eles possuem apenas as filotraqueias, né? Mas as aranhas elas possuem as traqueias, né? Semelhante aos dos insetos, né? E por isso, né? Possuem por isso, né? Elas têm a sua denominação, né? Como filotraqueia, né? E não só como traqueia, certo? A excreção desses animais também é feita pelos túbulos de Malpighi e por glândulas que são localizadas na base, né, das pernas, que são as chamadas glândulas coxais. E por fim, né, são animais que possuem sexos separados, né, ou seja, são dioicos com fecundação interna e desenvolvimento indireto, né, ou seja, sem estado larval. Aqui é um esquema, né, pessoal, bem claro e bem nítido, né, das estruturas que eu falei. Aqui, ó, é onde localiza a filotraqueia, né, onde a troca gasosa, né, desses animais. As fiandeiras, né, que é onde eu falei que a produção da teia delas, né, da teia de aranha, e por aí vai. E agora, né, pessoal, falando um pouco, né, sobre a classe quilópoda, né, e a diplópoda, né, que são os quilópodes e os diplópodes. Esses animais eles possuem muitas pernas articuladas e podem ser coletivamente chamados de miriápodes, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar nesse tema aqui, miriápodes, né, de 1000 pés, fazendo menção, né, à grande quantidade de pernas que ele tem, né, de pés. São animais assim, né, que são bem parecidos, né, mas a gente que vai elencar, né, as suas principais diferenças, certo? Vamos começar aqui pelos diplópodes. Eles possuem 2 pares de pernas por segmento, certo? Essa é uma das principais diferenças entre eles, certo? Sendo o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem um par de antenas curtas, né? E possuem olhos simples. Podem ser herbívoros, né? Ou detritívoros, né? Ou seja, né, que são os animais, né, que se alimentam de detritos, né, de resto de matéria orgânica e etc. E os principais representantes, né, dos diplópodes, né, são os piolhos de cobra, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Já os quilópodes, né, eles possuem apenas um par de pernas por segmento, certo? Sendo o corpo dividido não por cabeça, tórax e abdômen, mas sim por cabeça e tronco, né? Porque o tronco ele se dá pela fusão do tórax e do abdômen, certo? O primeiro par de perna dos quilópodes é transformado em estrutura chamada forcípula, né? Que possuem glândulas de veneno, né? Ou seja, né? São animais peçonhentos, né? Eles possuem um par de antenas mais longos comparada aos da de diplópodes, né? E eles, por sua vez, né, são carnívoros. E os principais representantes, né, dos quilópodes, né, são as centopeias, né, ou vulgarmente conhecidos como as lacraias. Quanto à estrutura interna dos diplópodes e dos quilópodes, esses animais, né, eles possuem tubo digestório completo, né, com boca e ânus, sistema excretor formado formado pelos túbulos de Malpighi, né, sistema respiratório formado por traqueias e são dioicos, né, com desenvolvimento direto. Aqui é um exemplo, pessoal, ó, dos diplópodes, e aqui é um quilópode, né, uma lacraiazinha, e aqui é um piolho de cobra. Acho que todo mundo já viu por aí, né, ambos.
E por fim, né, pessoal, para a aula colocar, porque já está bastante extensa, né, já tem bastante informação, eu queria falar bem rápido sobre esse tópico, né, sobre o papel ecológico dos insetos nos ecossistemas, né, sendo o grupo mais diverso, né, dentre todos que nós abordamos aqui, né. Deixando claro que todas as classes que nós vimos têm o seu papel fundamental nos ecossistemas, certo? Mas vamos abordar os insetos porque são mais comuns, né? São mais comumente cobrados em vestibular. O primeiro ponto, né, pessoal, é o ponto da polinização, né? Todos sabem a atuação impecável dos insetos, né, no processo de polinização, né? Ou seja, eles transferem um grão de pólen de uma planta a outra, né, garantindo assim a fecundação, né? E eu estava lendo, pessoal, e estima-se que esses animais eles sejam responsáveis por cerca de 2/3 do total da polinização das angiospermas, certo? Então eles são literalmente vitais, né, para algumas plantas. O segundo ponto, né, pessoal, é a cadeia alimentar, certo? Os insetos eles participam de várias cadeias alimentares, certo? Servindo de alimento para animais como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e etc. Caso os insetos fossem eliminados por completo de uma área, o desequilíbrio ecológico seria assim desastroso, certo? Porque ele afetaria uma grande quantidade de seres vivos. E vale destacar que em algumas partes do mundo os insetos, né, eles são usados como alimento até mesmo para nós, né, os seres humanos. E eu já participei, aliás, de uma oficina, né, de entomofagia, né, que no caso é para degustar insetos. Foi bem interessante. O terceiro ponto, né, é a importância econômica, certo? Que eles são usados pelo homem para a produção de vários produtos, né? As abelhas, por exemplo, né, são criadas, né, pela apicultura, né, para a produção de mel, cera, própolis, geleia real, dentre outras coisas, né, que são produtos altamente lucrativos, né? E por último, né, no que diz a respeito da criminalística, os insetos, eles são os insetos necrófagos, aliás, né, que se alimentam de cadáveres, eles podem ajudar a obter informações a respeito do horário e do local da morte de uma pessoa, certo? Para isso, o pesquisador ele necessita, né, analisar as espécies, né, que são ali encontradas, né, e também entender todos os hábitos, né, desses insetos, né? E essa área aí, né, ela é chamada de entomologia forense. E esses insetos, né, também estão atuando até mesmo nisso, né, que eu acho que algumas pessoas desconhecem, né? Então, pessoal, por hoje é isso, certo? Foi bastante informação, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Sigam lá o Cursinho Ideal no Instagram, se inscrevam no canal, certo? E bons estudos e muito obrigado pela atenção. Até mais.